Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de resenha completa com spoilers do livro A Chave de Rebeca, do Ken Follett. E mais uma vez a gente tem Segunda Grande Guerra aqui retratado por esse especialista em Segunda Guerra Mundial. A gente vai estar no Egito em 1942, que tem um contexto histórico muito interessante. A gente teve o domínio inglês nessa região no século passado, mas ele teoricamente terminou em 1922, só que a influência militar, o domínio militar perdurou até 1955, ou seja, no meio da nossa história, os egípcios são dominados militarmente pelos britânicos, e eles não gostam disso, principalmente os nacionalistas. Então isso vai atrapalhar um bocado o nosso personagem inglês, o Major William Van Damme. Então esse é um dos personagens principais, é o nosso herói. Ele trabalha na inteligência britânica, angariando ali espiões para conseguir entender o que está acontecendo entre os egípcios, saber como estão os avanços alemães que estão subindo para conquistar o norte da África. A gente tem o general de campo mais bem sucedido, Irving Rommel, chegando para conquistar o Cairo, e ele está vindo numa carreira de sucesso e precisa ser impedido. Então, nesse contexto, a gente tem também o espião, o Alex Wolff. Ele que é meio alemão e meio egípcio, né? A mãe dele ficou viúva e ela acabou se casando com esse egípcio, levando uma vida muçulmana, nômade. Ele tem parentes nômades, o que permite que ele atravesse o deserto para entrar no Egito sem ser identificado. Ele faz isso com camelos, os camelos vão morrendo e ele consegue, usando essa rota antiga das caravanas, de poço em poço, de oásis em oásis, chegar no poço onde a família nômade dele mora. Mas ele quase morre nessa história, todos os camelos morrem, mas ele consegue chegar com as malinhas que contém o rádio de transmissão, o livro Rebeca, que é um romance água com açúcar. Existem 4 livros, a gente vai descobrir que eles foram comprados em Portugal, e os alemães que transmitem essas mensagens, ou seja, o espião e as bases têm esse livro para conseguir usar esse código móvel, né? Existe uma chave, a chave de Rebeca, que é um papelzinho que descreve linha, parágrafo e página que devem ser usados a cada transmissão. Então é um código mais seguro, e aí vem o nome do livro. O Alex está carregando tudo isso, além de dinheiro falsificado numa das malas. Acontece que ele se restabelece ali na tribo nômade, mas tem que seguir para Assiut, a primeira cidade próxima ao deserto, e tem o azar de pegar uma carona com uns militares que oferecem, né, essa carona, e ele não pode negar, ele não pode levantar suspeitas, né? Um cara que já tá caminhando no deserto com umas malas já é uma coisa esquisita, então ele aceita essa carona. No final, ele acaba tendo que matar o militar para se livrar dele e fugir para o Cairo. Então essa notícia chega ao Cairo e o Van Damme já pesca direto que é um espião entrando. Tem algo errado nessa informação, e é um espião desses violentos, porque ele quase decepou a cabeça do militar com a faquinha que ele carrega embaixo da manga. Então ele dispara esse alarme por todo o Cairo e o Alex não tem onde ficar, né? O Van Damme vai na casa dele, ele tem o nome correto dele, verdadeiro, ele usou os nomes, os documentos e o nome dele verdadeiros assim que ele encontra esses militares. Então sabem que o Alex Wolff tá em algum lugar no Cairo. Então todos os hotéis estão avisados, a casa dele está sendo vigiada, e o Alex fica com muita raiva. Ele vê o Van Damme entrando na casa dele, mas não vê o rosto dele. E fica, sabe, praquejando e prometendo que vai matar esse cara na primeira oportunidade. O Alex, que é o nosso sombra da história, né, o personagem vilão, mega inteligente, mega articulado, mas frio e bastante violento. Ele acaba tendo que recorrer a Sônia, que é uma bailarina de dança do ventre, a mais famosa ali do Cairo, que é uma ex-amante dele. Ele tem que implorar para ela para poder ficar na casa-barco dela, porque ele não tem onde ficar. E ele tenta de tudo para argumentar que ela ficou com muita raiva dele porque ele abandonou a Sônia sem dar a menor satisfação.
Então tem que convencê-la de que vale a pena dar guarida para ele. E ele fala que vai conseguir uma amante para ela. Ela gosta de triângulos amorosos, né? Foi isso que ela viu na infância dela, perturbada, e é isso que ela gosta. Então ele fala: não, vou conseguir uma amante pra gente, você vai ver que vai ser tudo maravilhoso, e consegue convencê-la. Bom, William Van Damme conhece a Helene Fontana, que é uma egípcia de origem judaica. Ela era muito pobre e teve que trabalhar numa casa de família, e acabou sendo seduzida pelo filho do dono dessa casa, e isso fez com que ela fosse expulsa de casa e tivesse trabalhos como bailarina, garçonete e amante de alguns homens casados que pagavam as contas dela. Então ela foi vivendo dessa forma, só que aos 23 anos, ela tá cansada dessa vida e vai pedir para autorização, porque precisava de autorização para deixar o Cairo, o Egito, para ir para Israel. Só que aí o Van Damme já fala: olha, desculpa, não dá para te dar uma autorização, porque aqui você vai ser muito mais útil, você vai trabalhar como espiã para mim, você que é egípcia e vai conseguir os segredos que eu não tô conseguindo descobrir. Ela topa, ela sente já, quando ele dá uma gargalhada, que ele relaxa um pouco e mostra um pouco do que ele é de fato, ela já fica encantada por ele e ele por ela. E, enfim, o Alex, né, ele precisa descobrir os segredos militares, então ele tenta roubar uma pasta. No primeiro roubo que ele faz, ele não consegue, ele só consegue um cardápio, mas depois ele ele conhece um oficial britânico num bar, e o cara é meio trouxa, assim, e ele usa a Sônia para seduzi-lo. Então a Sônia arrasta esse cara para casa-barco, enquanto eles estão transando, o Alex vai pegando a pasta que ele carrega e vendo todos os documentos e descobre um monte de coisas e faz com que o general Rommel ganhe umas batalhas importantes na África e comece essa ascensão chegando no Cairo. O Van Damme fica possesso, né? Ele sabe que o Alex está por ali e que ele é o responsável por pelo vazamento de informações. Ele é o espião que está passando essas informações e ele não sabe como. Mas o Alex comete um erro, né? Ele usa o dinheiro que ele trouxe na malinha lá do deserto, dinheiro falsificado, ele não sabe. E ele começa a pagar as contas e paga uma mercearia de itens caríssimos, caviar, champanhe, e o Van Damme coloca a Helene para trabalhar nesse lugar para descobrir onde o Alex está escondido, porque ele não consegue descobrir. E batata, né? Claro que o Alex volta para comprar champanhe e caviar e conhece a Helene, e ela é deslumbrante, e ela é inteligente, ela é desbocada, ele já se interessa por ela na hora e a convida para um jantar nos próximos dias. Nesse meio tempo, ele vai no restaurante com a Sônia e acaba pagando uma conta suntuosa com esse dinheiro falsificado. Então dá uma batida, né? O dono do restaurante percebe que o dinheiro é falsificado e ele vai e chama os militares. O Van Damme quase pega o Alex, mas ele foge e ainda corta a bochecha dele, tão que chega a aparecer os dentes, assim, olha só que coisa horrível. Mas ainda assim não vê o rosto dele, é numa luta no escuro, num beco escuro, que ele acaba causando esse ferimento no Van Damme e não viu o rosto dele. Então a Helene precisa ir no encontro de qualquer forma. O Van Damme, que já tá interessado nela, fica morrendo de ciúmes, porque o Alex é um cara perigoso e um cara sedutor, ele tá meio transtornado, mas ela é a única opção que ele tem de descobrir onde ele tá se escondendo. Só que o cara tá esperto, né? Ele quase foi preso no dia anterior, então ele manda um garoto com um bilhete e fala: olha, Helene, entre no táxi que tá aí parado na porta do restaurante. Eles tentam perseguir o táxi, ela acaba entrando, né? Senão ela não vai conseguir as informações. Ela quer agradar o Van Damme, ela quer ajudá-lo. Então ela se arrisca a sair nesse táxi com ele e no final ela morre de medo, né? Porque ela sabe que o cara é perigoso.
Mas eles só vão pro deserto e fazem um piquenique, porque ele tá preparando, ele quer levá-la para casa barco para que a Sônia se divirta com ela, e ele precisa então conquistar a confiança dela. Então ele age como um lorde britânico, apesar de ser alemão, e vai conseguir só conversar com ela e agradá-la. O Van Damme chega na casa dela no dia seguinte desesperado. O que aconteceu, né? Ele quer saber o que eles fizeram nesse piquenique, né? Ele que tá morrendo de ciúmes, né? E eles não fizeram nada, né? Ele foi muito civilizado. Ela tenta explicar isso, mas eles são bem turrões, assim, bem difícil a comunicação entre os dois, principalmente por causa dos sentimentos que eles começam a nutrir um pelo outro. Mas eu vou parar por aqui essa história, eu continuo o segundo vídeo até o final da história, porque ela é um pouquinho mais longa. Então, se você gostou desse vídeo, curta. Se você gosta de resenhas, se inscreve aqui no canal e eu continuo essa história no próximo vídeo. Combinado?